é o CLP. CLP é controlador lógico programável. E ele é, assim, em termos de funcionalidade, vocês talvez achem ele muito parecido com o Arduino, porque vai ter entradas, vai ter saídas, ele vai processar as entradas ali de um jeito e vai mandar os comandos para as saídas. Então, você vai botar, tipo, sensores, botões, coisas nas entradas desse CLP. Ele vai interpretar essas entradas. Então, por exemplo, se um projeto mais simples possível, assim, de imaginar, seria aquele que a gente fez do Arduino lá na primeira semana, que foi apertar um botão e ligar um LED. Lembra? Então, no CLP, uma entrada seria uma botoeira, um botão, né? Que nem no Arduino. E aí a saída ia ser um LED, um sinalizador, uma lâmpada. E aí o que é que ele vai fazer? Qual é o processamento nesse caso? Ele vai interpretar se a botoeira está apertada ou se está solta, e dependendo do resultado, ele vai ligar a lâmpada. Só que o CLP, ele foi criado para a indústria. Ele é bem diferente do Arduino nesse ponto. O Arduino, ele foi criado assim, primeiro que o Arduino já foi criado nessa era com informação mais democratizada, né? Então, o Arduino ele já foi criado nesse contexto de pensar assim, qual é o jeito mais fácil de a gente criar uma coisa e as pessoas poderem compartilhar entre si as coisas que elas fazem. Então, o Arduino já foi criado para isso. Então, a gente, tipo, cria os códigos e o código é um documento de texto, né? E aí a gente bota na internet e qualquer um copia e cola e modifica. E tem essa facilidade toda no Arduino. O CLP, ele já foi criado pensando assim, qual é o jeito mais fácil da gente colocar esse negócio aqui na indústria e as pessoas que já trabalham na indústria aderirem a esse negócio, tá? Estou falando esse negócio assim como se fosse uma coisa genérica, né? E aí as pessoas que já trabalhavam na indústria, o que é que elas trabalhavam? Pessoas que trabalham na indústria, os eletricistas, né? Os dessa área, lógico. Deixa eu apagar aqui. Apresentar a minha tela para vocês. E aí eu vou pegar um software aqui que é o CAD Simu. Esse software aqui, ele é muito usado para fazer diagramas de acionamentos elétricos. Talvez vocês não tenham mexido muito com isso, mas ele é bem simples. Como é que a gente faz? Você tem aqui, tipo, as fases. Então, se eu tiver, tipo, fase neutro, aí eu tenho aqui fase neutra, tá? Eu coloquei como se fosse fase neutra. E aí eu vou colocar, por exemplo, uma botoeira. Colocar aqui uma botoeira. E vou colocar uma lâmpada. Deixa eu encontrar uma. Ai, gente. Tinha até feito já esse aqui. Pronto, aqui. Acho que é esse aqui. E aí, como é que a gente faz? A gente liga, então, o circuito. Então, eu vou ligar da fase para a minha botoeira, da botoeira para a minha lâmpada, e da lâmpada eu vou ligar no neutro. Vocês não estão vendo muito propósito nisso, talvez, mas já já vocês vão entender. Então, fazer uma simulação aqui. Quando eu aperto a botoeira, eu ligo a lâmpada. Quando eu solto a botoeira, a lâmpada desliga, tá? Que é aquele exemplo que eu falei para vocês no interruptor, né? A gente aperta o interruptor, a lâmpada liga. Só que nesse caso, a botoeira ela é sem retenção. É que nem o push button lá do Arduino. A gente aperta, ele fecha o contato. Quando a gente solta, ele abre esse contato. Então ela fica sem retenção, assim. Enquanto eu estiver apertando, a lâmpada está ligada, mas quando eu soltar, ela volta. Oi.
Alguma dúvida? Tá. E aí, por que eu mostrei esse diagrama para vocês? Aí eu vou mostrar um outro, tá? Isso aqui foi só um exemplo. Se eu estivesse criando um circuito na indústria, só para ligar essa lâmpada. Aí, vamos mostrar aqui um outro exemplo. Vou mostrar esse aqui. Esse aqui já é um exemplo um pouquinho maior, que é isso aqui embaixo. É um motor. E aí, eu quero acionar esse motor através de uma botoeira liga e desligar ele através de uma botoeira desliga, certo? Aí, o que é que eu fiz? Esse aqui é o circuito de força do motor. Eu vou dar uma introdução bem básica para vocês. Esse conteúdo aqui não é de automação industrial, é de acionamentos elétricos, tá? Mas como eu acho que vocês não viram isso ainda, isso é muito importante para entender a parte de automação, aí eu vou dar a introdução para vocês. Então, eu tenho aqui 3 fases, L1, L2, L3, condutor de proteção. Essas 3 fases são as 3 fases do nosso sistema trifásico. Por que esse motor está usando 3 fases? Na nossa casa, a gente usa motores, né? A gente usa liquidificador, ventilador, ar-condicionado, tudo isso são motores. Só que os motores que a gente usa em casa, geralmente eles são monofásicos. Então, a gente tem só fase e neutro, né? A tomada, ela tem só 2 fios, fase e neutro. Os motores que a gente usa na indústria, como eles têm que ter uma potência maior, e aí, para potências maiores, os motores trifásicos são melhores, porque eles são mais estáveis, economizam mais energia, são mais robustos, resistentes à falha. Então, no geral, na indústria, quando a gente for para capacidades maiores de potência, a gente vai usar motores trifásicos, tá? Então, esse aqui é um motor trifásico, ó, ele tem 3 fios, e tem um fio aqui que é o fio de aterramento, que é esse fio de condutor de proteção. E aí, nesses fios da fase, a gente não liga simplesmente o motor na indústria, a gente não pega uma tomada com 3 fios e liga nele e pronto. Não liga direto. Por quê? Porque, primeiro, que esse motor é muito caro. Então, a gente pensa em equipamentos de proteção, que são equipamentos que, se minha energia falhar, se vier um pico de corrente, se começar a vir uma corrente maior do que deveria, esses equipamentos eles vão abrir antes de danificar o motor. Então, a gente usa disjuntores, fusíveis, relés, coisas assim, tá? Nesse caso aqui, a gente usou um disjuntor motor, é esse aqui, e aqui um relé térmico, é esse equipamento aqui de baixo. Então, esses 2 equipamentos são só para proteção do motor. E aí, e para ligar mesmo o motor, o que é que a gente usa? A gente não vai ficar, toda vez que a gente quiser ligar o motor, a gente não vai ficar tirando e botando ele da tomada diretamente, né? A gente quer um jeito automático de ligar o motor. Só que esses motores, geralmente eles não vêm, não é que nem um liquidificador, que ele já vem com a parte de comando, né? No liquidificador você já tem um botãozinho ali para ligar ou desligar ele. Ele só vem com os terminais. E você que se vire para ligar esses terminais. Então, para ligar esses terminais, a gente usa um equipamento chamado de contactora. Como é a contactora? Vou mostrar uma imagem para vocês. Só para vocês terem uma ideia do que é. Então, a contactora é um equipamento parecido com isso aqui. Quer dizer, é isso aqui, né? Isso aqui é uma contactora. E aí, o que é que ela tem dentro dela? Oi, tem dúvidas? Coisas no chat? O som tá baixinho. Deixa eu trocar aqui deixar o fone assim, melhorou? Lígia. Vou tentar ficar segurando o fone, que aí melhora um pouco. Aumentou. Tá. Para quem já estava com volume alto, né? Deve ter estourado aí os ouvidos. Então, voltando para a contactora. Então, a contactora é um equipamento nesse formatinho aqui. E o que é que ela tem? O que é que vocês acham que ela tem por esse nome, né? Contactora. Então, é um equipamento que ele tem contatos, certo? Fica bem, assim, fácil de entender. E aí, como é que aciona esses contatos? Então, ela tem uma bobina internamente. O funcionamento dela, gente, lembra que eu expliquei para vocês o funcionamento do relé, que quando a gente energizava a bobina, aquele contato do meio fechava para o outro lado, era atraído, virava um eletroímã, né? Era atraído, e aí fechava para o outro lado. A contactora vai ser parecido. Ela é mais ou menos assim por dentro, não precisa
decorar essas coisas. Mas aí tem uma bobina, e quando essa bobina é energizada, esse negócio é atraído. E aí fecha os contatos dela. Então, esses terminais aqui, ó, os contatos móveis e os terminais são fechados, porque eles ficam. Um vai ser atraído para o outro, e aí vai ser fechado. E aí, a contactora, ela não tem só esses 3 contatos. Geralmente, ela tem esses contatos maiores, que são 3 contatos de força, e ela tem outros contatos que a gente chama de contatos de comando. Então, ela vai ter contatos também normalmente aberto e normalmente fechado. E do mesmo jeito, quando a bobina for energizada, tudo que é normalmente aberto fecha e tudo que é normalmente fechado abre. Mas aí, por que é importante saber disso? Porque essa contactora aqui, K1, a gente usou os contatos de força aqui para energizar o motor. E aí, a gente usou a bobina dela aqui. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu apertar essa botoeira liga, eu vou energizar essa bobina de K1. Aqui eu desenho, parece que são 2 equipamentos separados, né? Parece que K1 aqui é um equipamento diferente desse. Mas quando eu desenho com o mesmo nome, significa que é o mesmo equipamento, tá? Então, a gente separa no diagrama, nesse diagrama de acionamentos elétricos, só para ficar mais fácil de desenhar, mas tudo que tiver o mesmo nome é o mesmo equipamento. Então, K1 aqui é o mesmo equipamento de K1. E aí eu vou simular esse diagrama. Então, eu vou energizar o disjuntor, energizei o disjuntor aqui. E aí, quando eu apertar a botoeira liga, que é B1, eu vou energizar a bobina de K1 e vou fechar os contatos de força aqui de K1, ligando o motor. Então, apertei a botoeira liga, energizei K1, ó, veja que está cinza, mostrando que está energizado, e fechou esses contatos aqui, fechou os 3 contatos, ligou o motor, normal, no sentido anti-horário. Essa botoeira, quando eu desligar ela, quando eu soltar ela, ela abre. E aí desenergiza a bobina de K1, abre os contatos, desliga o motor. Então, em acionamentos elétricos, como é que a gente soluciona esse problema da botoeira não ter retenção? Porque agora a gente não pode programar. Lá no Arduino, a gente colocava no código, né? Tinha o botão push button. A gente sabia que quando voltasse, o botão não ia mais estar com o contato fechado, mas a gente fazia uma programação para que depois, quando o botão foi apertado, ligava a lâmpada. E depois que ele voltava, a lâmpada continuava ligada. Só que agora a gente não tem mais o código, a gente só tem isso aqui. Só tem interruptor, botoeira, contato, essas coisas. Então, o que é que a gente faz? A gente pega um contato auxiliar dessa contactora K1, que eu não falei para vocês que ela tinha mais contatos do que só esses 3 de força. Então, ela tem outros contatos. E esses outros contatos a gente usa para fazer a lógica de comandos. Então, eu vou pegar um contato aqui. Vou colocar aqui. E aí, eu vou chamar ele de K1, para o simulador saber que esse contato é um contato auxiliar dessa mesma contactora que a gente está usando, que é K1. Vou ligar o fio aqui. Pronto, liguei. E aí, o que é que vai acontecer agora? Quando eu ligar a botoeira B1, eu vou passar a energia daqui, ó, dessa fase L3, lá de cima, tá passando. Esse contato é normalmente fechado, passa a energia. A botoeira desliga, tá fechada, passa a energia. A botoeira liga, quando eu apertar, ela vai fechar e vai passar energia por aqui. E aí vai energizar essa bobina K1. Energizando essa bobina K1, tudo quanto é contato dessa contactora que estava aberto vai fechar. Então, vai fechar os 3 de força aqui, ligando o motor, mas também vai fechar esse contato aqui, esse contato auxiliar. Então, quando eu soltar a botoeira, esse contato auxiliar vai continuar fechado. Então, eu vou continuar tendo fornecimento de energia para a bobina e manter os 3 contatos de força fechados, mantendo o motor ligado, tá? Então, esse tipo de contato aqui, essa construção, quando a gente liga um contato em paralelo com a botoeira para manter o circuito energizado, a gente chama esse contato de contato selo, porque ele sela a ligação. Você aperta e ele sela, entendeu? Ele deixa o negócio energizado, tá? E aí é por isso, por essa construção aqui, que a gente precisa de outro botão para desligar o motor. Porque se eu aperto o botão liga e o contato selo fica energizado, depois eu não tenho como desligar por aqui.
Então, eu preciso do botão B0 para poder desligar o motor, mas a gente vai ver o funcionamento dele já já. Então, vamos simular, ligar os disjuntores. Quando eu aperto a botoeira liga, ó, energizei a bobina K1, a botoeira liga voltou para o estado normal dela, aberto, só que o contato auxiliar aqui, K1, ficou fechado. Então, a bobina continua energizada, fazendo com que o motor continuasse ligado. E aí, o motor está ligado, girando no sentido horário. Se eu apertar a botoeira desliga, aí quando eu aperto aqui, ó, eu abri esse contato, desenergizei a bobina K1, e aí quando eu desenergizo, ela abre todos os contatos. Então, abre os 3 contatos de força e abre esse contato auxiliar aqui também, o contato selo. E aí desliga o motor, certo? Então, esse é um exemplo aqui de uma das lógicas mais básicas de acionamentos elétricos. Esse outro exemplo aqui já é um pouquinho mais complicado, que é quando você quer ligar um motor, mas você não quer ligar ele na tensão direta de uma vez. Então, você liga ele numa ligação do tipo estrela, que ele vai pegar uma tensão menor para cada enrolamento, e depois de um tempo, ele vai para uma ligação do tipo triângulo. Então, quando eu simular aqui, energizei o disjuntor. Quando eu apertar na botoeira liga aqui, botoeira B1. Vamos. Ele ligou, só que ele ligou aqui, ó. Ele ligou o motor com esses 3 em um nó e com essas fases aqui diretamente. E aí ele começa a contar um tempo, aqui nesse temporizador KT. Tá vendo que tem um númerozinho aqui ao lado aparecendo? 10, são 15 segundos. Quando ele acabar de contar os 15 segundos, ele vai trocar os contatos. Vamos esperar ele acabar de contar. Era para eu ter botado um tempo menor, né? 5, 4, 3, 2, 1, bora. Pronto, acabou de contar. E aí, o que é que ele faz? Os contatos de KT que estavam fechados, ele abre e ele fecha os que estavam abertos, enfim. Na verdade, eu só tinha um contato de KT aqui, que era esse, ele abriu. E aí, acabou desencadeando, energizar as bobinas K1 e K3. Então, ligou o motor, só que dessa vez com K1 e K3, que é a plena tensão, que vai ser o motor ligado na ligação do tipo delta. Isso aqui eu estou mostrando para vocês só como exemplo, tá, gente? Então, eu não espero que vocês entendam isso aqui agora, porque é um conteúdo de acionamentos elétricos. Mas o que é importante saber? Que os eletricistas, eles estavam acostumados a criar essa lógica de contatos aqui. Então, eles estavam acostumados a programar, por exemplo, quando eu aperto a botoeira B1, eu faço o motor continuar ligado, porque aí eu uso essa lógica que eu acabei de mostrar para vocês, que é a lógica do contato selo. Uma outra lógica de contatos que eles usam é tipo contato de intertravamento, que é assim, eu não quero permitir que, enquanto a bobina K2 estiver energizada, a bobina K3 se energize. Então, o que é que eu faço? Eu boto um contato normalmente fechado aqui de K2, no caminho de K3, e aí, enquanto o K2 estiver ligada, ela abre esse contato. Então, é um intertravamento, uma bobina trava a outra. E aí, os eletricistas, eles já tinham essas manhas para lógica de contatos. Aí, você imagina... Aí, você imagina chegar uma pessoa do nada querendo vender CLP na indústria e dizendo, olha, isso aqui vai ser ótimo para vocês e tal, porque vai facilitar a criação de lógicas de acionamento de motores, vocês vão poder botar vários sensores e tal. Aí os eletricistas iam olhar e dizer, tá, mas eu já faço isso e, tipo, eu já aprendi a fazer desse jeito e eu não acho que esse negócio aí tem vantagem, não. E aí, o que é que eles fizeram para melhorar a adesão do público da indústria para esse equipamento novo? Eles criaram uma linguagem de programação que era baseada nessa lógica de contatos. Então, o CLP, a gente não vai programar ele em código, que nem no Arduino. Porque imagina que para quem já estava acostumado para trabalhar com os fios, ia ser muito difícil
aprender uma nova linguagem de programação, aquela declaração de variáveis, todas aquelas coisas que vocês viram lá em Arduino, né? Então, eles criaram essa lógica de programação que era como se fosse desenhar um diagrama desses. Só que, enfim, um pouquinho diferente. Mas não é uma linguagem de texto, é uma linguagem gráfica. E aí, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu salvei aqui. É. Então, como é essa linguagem que o pessoal criou? Vou abrir aqui o clique. Esse software aqui, Nathanael ensinou para vocês como mexer nele lá na apostila, mas vocês não precisam fazer o trabalho pelo clique, tá? É só porque é mais fácil para a gente fazer os diagramas pelo clique, que a gente já está acostumado. Mas vocês podem fazer no papel mesmo, porque o mais importante que vocês vão aprender nessa parte de CLP é a lógica de contatos. Então, quando vocês souberem fazer esse diagrama, tanto faz o software, porque o software vai ser só um jeito que vai facilitar o desenho. Então, não tem problema, tá? Então, como é essa linguagem? Não tinha esse contato que eu estava mostrando para vocês aqui. Deixa eu pegar o mais simples de novo. Só esse de acender a lâmpada. Tinha esse contato aqui? Esse contato é o quê? Normalmente é aberto, né? Quando eu aperto, ele fecha. Então, no CLP, o contato normalmente aberto, ele vai ser representado por um desenho assim, ó, duas barras paralelas, sem nada no meio. Então, é um contato assim, duas barras paralelas. E aí, o CLP, ele é um equipamentozinho. Vou mostrar uma foto também para vocês. Ele é um equipamento assim, ó. E aí, ele tem o processamento dentro dele. Vou tentar abrir só a imagem. A parte de processamento. E ele tem os pinos também, que nem a gente tinha os pinos do Arduino. Guardei minhas coisas de Arduino. Mas que nem a gente tinha esses pinos de Arduino, só que no Arduino a gente tinha, por exemplo, esses pinos digitais aqui e a gente declarava se esses pinos eram entradas ou eram saídas, né? No CLP, a gente tem todos esses pinos aqui que tem I vão ser entradas. E os aqui de baixo, esses que tem Q, vão ser saídas, tá? Então, como é que ele funciona? Na verdade, esses I são entradas, realmente. Você vai só ligar o pino de entrada. E o Q, ele vai funcionar como se fosse um relé, ó. Ele é um contato aberto aqui. E aí, se você quiser ligar alguma coisa, você liga fase de um lado e do outro lado o seu equipamento ligado no neutro. E aí, quando o Q1 estiver ativado, eu vou fechar esse circuito. Então, eu vou fechar aqui o contato. E aí, eu vou ter fase comunicando no seu equipamento, comunicando no neutro. Então, eu vou ter um circuito fechado, ligando o motor, ligando a lâmpada, ligando o que você quiser. Então, aqui no CLP, a coisa importante de saber é que, de novo, como a gente tem a limitação de não ter o texto para declarar, então a gente vai ter que ter algumas limitações, né? No CLP, as entradas, por exemplo, a gente já sabe quem é entrada, já sabe quem é saída. Não vai poder trocar. Ah, professora, eu tenho aqui, eu estou usando o CLP, eu tenho 3 pinos de saída, de entrada sobrando, e eu queria mais saídas. Ah, eu não posso usar esses pinos de entrada como se fossem saídas. Eu tenho que fazer o quê? Acrescentar um módulo de saídas nele, e aí eu posso usar mais pinos de saída. Então, o CLP ele é fixo na quantidade de entradas e saídas, só que ele tem a vantagem de ser modular. Que é. Ah, eu queria que esse negócio. Pronto, desapareceu.
que é você comprar um CLP que tem 8 entradas e 4 saídas. Aí você quer mais saída, você adiciona um módulo de saída nele. Então, esse módulo de saída é mais barato do que comprar um outro CLP. Tá? Então, a gente já tem os contatos certos de entrada, e esses contatos de entrada se chamam I, no caso desses CLPs que a gente trabalha. Então, tem o I01, que vai ser... Cadê? Vai ser esse pino aqui, do CLP, ó, I1. Aí tem o I2, o I3, por aí vai. E aqui embaixo tem o Q1, o Q2, o Q3, também por aí vai. E a gente só vai pensar na lógica, tá? Então, se eu quero usar um pino de entrada para acionar uma saída, eu vou colocar simplesmente um pino de entrada aqui, ó, um contato normalmente aberto. E aí eu vou colocar uma saída aqui no final, um Q01. E aí eu vou simplesmente fechar aqui. Então, fechei. Se eu colocar isso aqui para rodar, quando eu aperto o I1, eu ligo a saída. Fica tudo verdinho, indicando que a saída Q1 tá ligada, tá? Quando eu solto o I1, a saída desliga. Nesse caso dessa simulação, as entradas elas aparecem aqui como se fossem um interruptor fixo, não como se fosse uma botoeira. Mas a gente sabe que, na realidade, a botoeira ela não tem retenção, né? A botoeira que a gente usa. Então, quando eu ligar essa saída Q1, vai ser como se eu apertasse 2 vezes aqui, ó. Então, ele liga por um instante, mas quando eu soltar, ele desliga. Ficou azul de novo. Então, o que é que eu tenho que fazer para manter esse negócio ligado? Se eu quiser apertar essa botoeira liga e ligar essa saída aqui, o que é que eu tenho que fazer? Lá em acionamentos, aqui, o que é que a gente fez? Cadê a partida direta? Aqui, o que é que a gente fez? A gente apertou essa botoeira B1 para manter essa contactora energizada. O que é que a gente fez? A gente acrescentou um contato auxiliar aqui em paralelo, né? E esse contato a gente chamou de contato selo. Então, aqui no CLP, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem que acrescentar um contato auxiliar aqui em paralelo. Só que esse contato auxiliar, agora, ele vai ser referente a essa saída, Q01. Então, é como se essa saída... vocês veem que no desenho, ó, a saída é como se fosse um relé, né? Um contato aberto. Então, Q1, na verdade, é como se tivesse uma bobina aqui atrás e eu pudesse ter quantos contatos auxiliares eu quisesse de Q1. Então, aqui, eu vou acrescentar um contato de Q1 e aí vai ser um contato normalmente aberto. Acrescentei. Vou fechar aqui. E aí, eu fechei, ó. Então, agora eu tenho a entrada I1 e tenho a saída Q1. Quando eu apertar I1, eu energizo Q1. Mas aí, quando eu soltar I1, a energia continua passando através desse contato auxiliar aqui de Q01. Então, imaginem, é a mesma coisa desse diagrama de contatos que eu mostrei para vocês aqui, só que aqui as fases estavam em cima, né? Aqui, vocês vão imaginar que o circuito está correndo de um lado para o outro. Se eu tiver um caminho fechado entre o lado esquerdo e o lado direito, eu vou ter energia passando. Se o caminho estiver aberto em algum ponto, a energia não vai passar e a coisa que tiver aqui no final não vai ser energizada, tá? Então, vamos rodar. Quando eu aperto, então, a entrada I1, apertei I1, energizei Q01. Se eu soltar, Q01 continua energizado, porque a corrente ela fica passando aqui por baixo. Então, esse contato aqui que eu criei é um contato selo para Q01. O que mais? Então, na atividade dessa semana, eu queria que vocês criassem um acionamento simples de um motor, né? Então, era simplesmente isso. Tem um botão e a saída para um motor, que no caso seria Q01. Eu não falei motor trifásico nem nada, para não complicar. Então, vamos imaginar que ou é um motor monofásico, e essa saída vai direto para Q01,
Ou essa saída Q01, ela vai fechar uma contactora que vai fechar o motor trifásico, mas aí as três fases fecham de uma vez, eu não preciso me preocupar com cada fase, tá? Então, simplesmente essa saída Q01 vai acionar o motor. Não sei como é que vai acionar, mas vai acionar o motor. E aí, o que mais que eu pedi para vocês? Eu pedi que vocês usassem outras duas saídas para acionar lâmpadas sinalizadoras. Então, Q02 e aqui embaixo Q03, por exemplo. Mas podia ser outro. Podia ser Q04, Q05, Q06, tanto faz. Então, essas duas saídas seriam lâmpadas sinalizadoras. E aí, o que é que vai acionar a lâmpada liga? Pergunta agora para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho uma botoeira que vai ligar o motor. E quando eu apertar essa botoeira, o motor vai ser energizado e aí vai fechar meu contato se ele vai manter esse motor energizado. Eu quero agora ter uma lâmpada que me indique quando o motor está energizado. Quero uma lâmpada verde para dizer que o motor está ligado. O que é que eu posso usar para ligar essa lâmpada verde? Que contato eu posso usar? O que é que vocês acham? Tá, gente, é porque é a primeira semana do CLP, vamos lá. Então, eu vou dar a resposta. Então, eu vou usar um contato auxiliar do próprio motor, da própria saída que está indo para o motor. Então, vai ser um contato normalmente aberto. Quando esse motor estiver ligado, essa minha lâmpada vai ficar energizada, tá? Então, coloco um contato normalmente aberto. E aí, fechei o circuito aqui. Então, quando eu apertar em um, eu ligo o motor e ligo ao mesmo tempo essa lâmpada aqui, que vai ser minha lâmpada verde. Motor ligado. E eu quero que a outra lâmpada, ela esteja ligada, é o contrário. Ela vai estar ligada quando o motor estiver desligado, né? Então, essa lâmpada aqui, eu posso usar um contato auxiliar de Q1 também, só que agora eu tenho que usar um contato auxiliar normalmente fechado. Ó, eu tenho que usar um contato assim, que quando o Q1 estiver ligado, ele abre. E quando o Q1 estiver desligado, ele fecha. Então, quando ele estiver desligado, vai passar energia e vai ligar a Q3, que vai ser a lâmpada vermelha de desliga. Mas quando ele estiver ligado, ele vai abrir, certo? Então, vai ser um contato auxiliar de Q1 de novo, só que vai ser desse tipo aqui, normalmente fechado. Então, vamos simular. Quando eu começo a simulação, eu já tenho a lâmpada de desliga ligada. Ó. Ela está verdinha, indicando que está ligada. Se eu apertar a botoeira em um, aí eu liguei o motor, desliguei a lâmpada desliga, ela ficou azul, indicando que está desligada. E aí liguei o motor e liguei a lâmpada liga, que ficou verde aqui. Tá vendo? E aí só tem um defeito esse nosso diagrama. Quem é que sabe o que é? O que é que está faltando ainda nele? Érica, a senhora não está apresentando a tela, eu acho. Ah, desculpa. Desculpa, gente. Agora eu tô, né? Então vou fazer de novo aqui, tá? Vou simular de novo, só para mostrar para vocês. Então, quando eu aperto a botoeira liga, liguei o motor e liguei a lâmpada liga. Ó. Se eu solto, esse motor continua ligado e a lâmpada liga continua ligada. A lâmpada desliga, que está aqui embaixo, é o Q3, está azul, indicando que a lâmpada desliga, está desligada. Então, isso é um motor funcionando, a lâmpada verde acesa e a lâmpada vermelha apagada. Começar de novo a simulação, só para mostrar que no início, a lâmpada desliga, está ligada, ó, porque o motor está desligado. Então, a lâmpada vermelha está acesa, a lâmpada motor desligado está acesa. Quando eu aperto, ela desliga. Desligou, ligou o motor e ligou a lâmpada liga. Aí tá faltando uma coisa nessa simulação, que é
eu mostrei para vocês ligar o motor, né? Só que eu não mostrei para vocês como desligar esse motor. Então, como eu só tenho aqui uma botoeira, eu não tenho como fazer isso. Porque eu só tenho essa botoeira aqui que serve para ligar o motor, o contato se ele vai manter o motor ligado. Quando eu soltar essa botoeira, o motor continua ligado, depois eu não tenho mais como desligar o motor. Por mais que eu aperte essa botoeira, não vai acontecer nada, né? Só vou estar fechando esse contato aqui, do início da linha até o final e energizando o motor, não vou estar fazendo nada. Então, eu tenho que acrescentar uma outra botoeira para poder desligar o motor. E aí, essa outra botoeira vai ser um outro I, só que vai ser um contato normalmente fechado. Quando eu apertar essa botoeira, ele abre. Então, vou usar o I2 para a botoeira desliga. E aí, quando eu apertar essa botoeira desliga, aí eu abro esse circuito e desenergizo o motor. Então, simulando, aperto o botão ligar, energizei o motor, liguei a botoeira o sinalizador indicando que o motor tá ligado. Se eu apertar a botoeira desliga, desliga o motor e liga o sinalizador indicando que o motor está desligado. Certo? Então, o trabalho dessa semana seria só esse diagrama ladder. Só que agora vem a parte interessante. Finalmente, né, professora? Final da aula e começa a parte interessante. Então, quando eu apresento essas coisas assim, meio que vocês não entendem ainda por que que eu compraria o CLP, entendeu? Porque, tipo, tá, tudo bem. A linguagem de programação é a mesma que os eletricistas já estavam acostumados, que é a mesma de acionamentos elétricos, é lógica de contatos, é uma coisa fácil de aprender. E tá, tudo bem. A facilidade de aprender eu entendi. Mas por que que eu vou usar um CLP e não as contactoras, que eu já estava acostumado? Tipo, se eu já sabia fazer tudo aquilo através de lógica de contatos, qual a vantagem de usar um CLP? Então, quando a lógica foi aumentando, com a lógica de contatos, a gente foi aumentando muito a quantidade de fios e a quantidade de equipamentos necessários, né? Então, imagina que se é para fazer uma partida direta simplesmente com um botão liga, um botão desliga, tudo bem, vai ter uma quantidade ali de fios, mas você é capaz de colocar aquilo num quadro elétrico e ser capaz de resolver o negócio. Mas imagina que tem uma botoeira liga, tem uma botoeira desliga, tem um sensor de pressão, tem um sensor de temperatura, tem um sensor de nível, tem várias entradas. Então, cada entrada vai estar acrescentando fios ali. E aí, cada fio desse vai estar acrescentando contatos. Então, o negócio começa a ficar muito complicado e ia ficar muito ruim fazer isso só com acionamento, com fios e contatos pelo quadro. Imagina um quadro emaranhado de fio para você dar manutenção naquilo. E fora que o custo, né? Porque aí, quando fosse aumentando demais a quantidade de materiais, o negócio realmente ia ficar mais caro. E aí, com o CLP, esses contatos todos, eles ficam dentro do processamento, né? Então, a gente fez os contatos no diagrama, só que na prática não vai ter todos esses fios. Só vai ter os fios de entrada no CLP, mas os fios de contato lá dentro, ele gerencia tudo aquilo. Então, para coisas mais complexas, como, por exemplo, um silo. Vamos imaginar, esse aqui é o processo. Então, eu tenho um silo, e aí esse silo está cheio de material de grãos, né, geralmente. E aí eu tenho aqui embaixo do silo uma válvula solenoide. Aqui, essa solenoide válvula. Essa válvula, quando ela é acionada, ela abre e deixa esse material cair, certo? Então, eu tenho uma esteira passando embaixo desse silo, e aí eu quero preencher as caixas com esse material, com esses grãos. Então, sempre que a caixa estiver embaixo do silo, bem alinhadinha, eu vou acionar essa válvula solenoide, abrir aqui a passagem do silo, preencher a caixa, e aí eu vou ter um sensor de nível indicando se a caixa está cheia ou não. Quando a caixa estiver cheia, eu fecho a válvula solenoide e ligo a esteira de novo para ela ir para frente, tá? Vamos ver se funcionando. É.
Então, vou programar o CLP, que é nesse download aqui. E aí, quando eu boto aqui na parte de run, ele vai simular esse processo, tá? Então, o código está aqui do lado, que aí vai ser esse código só de contatos, ó. Esse desenho aqui é um pouquinho diferente daquele outro, mas é do mesmo jeito. Das barras paralelas para as entradas. E aí, na saída, ao invés de ser uma bolinha, que nem no outro, são 2 parênteses. A gente usa mais para a saída essa convenção aqui dos parênteses e para a entrada as barras paralelas comuns, sem esses tracinhos, tá? Então, quando eu apertar Run, começou a simulação. E aí, por enquanto, eu não apertei nada no quadro. Eu tenho 2 botões aqui, Start e Stop, que seria botão liga e botão desliga. Não apertei nada. Quando eu apertar o Start, então eu aciono o motor, a caixa chega aqui. Quando o sensor de presença, esse sensor aqui de proximidade, detecta que a caixa está embaixo, desliga esse motor e aciona a válvula solenoide. E aí eu começo a preencher a caixa. Quando o sensor de nível entende que a caixa está cheia, ela segue em frente. Então, liga o motor, desliga a válvula solenoide e segue em frente. E aí o processo se repete. Além disso, eu tenho as lâmpadas aqui. Então, eu tenho a lâmpada Run, para indicar que o processo está ligado. Eu tenho a lâmpada Fio, para indicar que eu estou preenchendo a caixa com material. E tenho a lâmpada Full, para indicar que a caixa está cheia. Então, quando a caixa está cheia, a lâmpada Full acende, tá? Aqui eu ainda tenho a botoeira Stop. Quando eu aperto a botoeira Stop, eu paro a simulação no ponto que tiver. Vamos ver o código aqui do lado. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho aqui é a lâmpada Run, que no caso é a saída 2. Seria, naquela outra linguagem que a gente estava usando, seria a saída Q02, tá? Então, é essa saída aqui, 02, que vai para a lâmpada Run. Então, o que é que tem? Eu tenho um equipamento aqui, que é o CLP, e aí, nesse equipamento, eu conectei a segunda saída nessa lâmpada, para ligar ou desligar essa lâmpada. E aí, quando eu tiver um caminho fechado desse lado para a lâmpada, eu vou energizar a lâmpada. Então, quando eu tiver esse botão aqui, ó, esse botão de stop fechado, quando eu tiver esse botão de start fechado, e quando eu tiver a própria lâmpada ligada, eu vou ter um caminho fechado aqui para ligar a lâmpada. Então, quando eu coloco em run, vou ligar o start, eu estou com esse caminho aqui ligado. Ele indica em amarelo os contatos que estão ligados. Isso aqui esse desenho dele é um pouquinho pior de entender, porque ele diz assim, ó, stop é um botão NC. Então, é um botão normally closed, que seria normalmente fechado. Então, desculpar a minha pronúncia aí, que vocês estão vindo da aula de inglês. Mas, então, esse botão de stop é um botão normalmente fechado. Então, aqui tem um contato aberto dele, mas, na verdade, é porque internamente ele já é fechado, entendeu? É porque tem isso aqui entre parênteses. Aí, o que mais? Então, a energia, ela está passando por essas coisas que estão em destaque em amarelo. Então, está passando pelo botão normalmente fechado, pelo contato selo aqui da lâmpada e acendendo a lâmpada. Aí, o que mais que está ligado agora? A gente tem aqui o motor da esteira que está ligado. Por que ele está ligado? Porque eu tenho a lâmpada Run, indicando que o processo está ligado. Agora desligou o motor, né? A esteira parou. Deixa ele preencher aqui que vai ligar. Eu tenho o sensor de proximidade. Quando eu tiver o sensor de proximidade ativado, ele abre esse contato e não deixa ligar o motor. E quando eu tiver a caixa cheia, eu vou ter o motor ligado também. Então, eu posso ter a esteira ligada, ou porque o sensor de proximidade está desativado, então não tem caixa perto do sensor de proximidade, ou porque a caixa está cheia. E aí eu posso seguir em frente com essa caixa. O que mais que a gente vai acender? Vai acionar a válvula solenoide, aqui embaixo. Qual é o caminho que faz acionar a válvula solenoide? Veja que
Quando a gente aciona a válvula solenoide, é quando a gente está enchendo a caixa, né? Quando essa válvula aqui está acionada, estão enchendo a caixa. Então, o acionamento dessa válvula vai ser igual ao dessa lâmpada fio. Porque quando ela estiver ligada, é porque está enchendo, né? Então, os dois vão ser iguais. Então, eu coloco os dois em paralelo aqui, porque quando tiver energia chegando na válvula solenoide, essa energia tem que chegar na lâmpada fio também, para indicar que a caixa está sendo preenchida. E aí, o que é que vai fazer chegar a energia nesses lugares? Três coisas. O processo tem que estar ligado. Então, eu tenho que ter a lâmpada run, né? Dizendo que o processo está ligado. Outra coisa, o sensor de proximidade tem que estar ligado. Porque aí eu sei que a caixa está posicionada nessa posição aqui, centralizada, embaixo do silo. E a outra coisa é que a lâmpada full, que é caixa preenchida, tem que estar desligada. Por quê? Porque quando eu encho a caixa, aí é hora de desativar a válvula e mandar a caixa para frente. Então, a lâmpada full tem que estar desligada. Então, eu coloco um contato normalmente fechado para a lâmpada full. Porque quando ela estiver ligada, ela abre esse contato. Dúvidas? Vou voltar para vocês agora. Eu acho que as dúvidas vão surgindo à medida que vocês forem fazendo as atividades. Essa primeira é realmente a mais simples que eu consegui pensar, só para vocês começarem a. Tem um mago no canto do software. Essa primeira é realmente qual é o objetivo dessa semana, assim, que vocês têm em mente enquanto estiverem fazendo as atividades. Entender o que é um contato aberto, o que é um contato fechado, e entender que as saídas, você pode sempre usar contatos auxiliares das saídas. E aí, esses contatos auxiliares é o que ajudam a criar a lógica. Nessa semana, vocês vão usar só um contato auxiliar, que é o contato selo. Mas aí vocês podiam usar um contato auxiliar também para desligar o processo, para fazer outras coisas. Que mais? E aí, essa primeira semana é realmente só uma partida direta de um motor. A partir das próximas semanas, a gente vai começar a inserir outros sensores, outros motores, umas coisinhas assim mais complexas. Mas vocês vão focar sempre na lógica, porque eu quero só que vocês façam no papel, tá? Então, não precisa, quem tiver curiosidade, esse software que eu estava usando para vocês é o Logix Pro. Ele dá, tipo, uns 15 dias de licença grátis, e aí permite vocês fazerem essas simulações. Não é só com o silo, permite outras coisas também. Encher indústria de leite, que aí você tem uma esteira com as garrafinhas de leite, aí vai enchendo as garrafas em sequência. Semáforo, você pode controlar um semáforo com isso. Enfim, você pode controlar várias coisas, e aí esse software ele já tem algumas simulações, assim, que a gente consegue usar. A partir das próximas semanas, eu vou usar imagens, talvez até desse software, só para ilustrar o tipo de entrada e o tipo de saída que vocês vão usar. Então, sensores e botoeiras são sempre entradas, motores, luzes, essas coisas são sempre saídas, né? Coisas que vocês controlam são saídas. Coisas que vocês leem são entradas. Acho que é isso sobre CLP. E é isso. Se não tiver, eu vou interromper a gravação.